Olá, sou o professor Francisco e esse é o meu canal, Chico TV. Antes de começar a nossa aula, eu peço que você se inscreva no canal, dê um like lá. Nós já estamos com bastante tempo agora, graças aos inscritos e às visualizações. A gente já tem mais tempo já de videoaula. Mas que vocês possam ir se inscrevendo para que a gente possa ir melhorando o canal a cada dia e possa trazer mais qualidade de som, imagem, né, que a gente possa investir aqui no nosso estúdio e que a gente possa também estar a cada dia chegando a mais pessoas. Então passe o link nos grupos, fale para os amigos, né, para os colegas aí sobre a Chico TV. Nossa aula de hoje é aula de história. Aula de história para o 5º ano. Aula de história. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito bacana, né? Um assunto bem pertinente para esse momento. Nós vamos trabalhar sobre cidadania e direito. Cidadania e direitos. Gente, tema muito bom. Um tema que a gente precisa estar sempre tratando dele, né? Mesmo nós que somos professores, nós que somos cidadãos, nós que da iniciativa, qualquer segmento da sociedade precisa estar sempre focado, sempre tratando desses temas, porque muitas vezes nos são privados esses direitos e muitas pessoas não conseguem acessar os seus direitos porque não conhecem quais são. Então, esse momento é um momento de abordarmos essas situações. Nós vamos tratar de alguns direito coletivo, direito individual, direito da criança. Vamos tratar de diversos tipos de direito aqui. Nessa aula de hoje, nós vamos tratar de ser cidadão, né? Como era antigamente o acesso ao direito. Aí nós vamos tratar de direitos individuais, direito coletivo, tá? Direito da criança, né? Que nós estamos trabalhando aqui para os alunos do 5º ano, para que os alunos entendam quais são os direitos das crianças e como foi essas conquistas. Então vamos abordar vários assuntos aqui e que vai ser bem sucinto para o entendimento, né, para que vocês possam entender cada parte dessa questão. Cidadania e direito. O que é ser cidadão? Então, genericamente, ser cidadão é morar na cidade e viver em comunidade. Genericamente, é assim. Só que na democracia e no Brasil, ser cidadão é ter todos os seus direitos garantidos. Homens e mulheres têm todos os seus direitos. Direito civil, tá certo? Direito à propriedade, tá? Direito político. No artigo 5º da Constituição Brasileira, ele mostra quais são todas essas garantias e direitos. Ser cidadão, na democracia brasileira, nós temos essa vantagem. Nós temos essa vantagem de ser cidadão. Toda homem, mulher, criança, idoso, todas as pessoas têm direito político, social, civil, garantido por lei. Como o professor acabou de falar, garantido por lei. Qual é essa lei? A lei que rege o nosso Brasil é a Constituição Brasileira de 1988. A Constituição que nas aulas anteriores eu passei para você, e para vocês o livro da Constituição. Eu estou procurando ele aqui que ele sempre está na minha cabeceira. Ele não está aqui agora, mas nós sabemos da Constituição brasileira, que ela nos dá todas as garantias de direito. Então, até o final da aula, o professor vai mostrar para vocês a Constituição brasileira. A minha assistente aqui, já trouxe para mim, Constituição brasileira. Aqui está garantido todos os direitos do cidadão brasileiro, tá certo? No seu artigo 5º, como eu falo sempre, no artigo 5º, quem tiver
a oportunidade da oportunidade vai conseguir, se acessando o artigo 5º, vão ver lá todas as garantias de direito. Próximas aulas eu vou trazer todos os livros aqui e vamos falar cada um, tá certo? Então essa é para a cidadania. Então todo cidadão, homem, mulher, criança, idoso, tem direito, garantido por lei. Mas nem sempre foi assim. Vocês viram lá, né? Em Atenas, vocês já viram que há mais de 2.500 anos em Atenas as pessoas não tinham esse direito. Não era garantido esse direito. As pessoas lutaram por esses direitos, teve morte, teve muitas lutas para que esses direitos fossem garantidos a todos nós. A democracia de Atenas foi a primeira democracia que existiu no mundo, e o Brasil foi, todos os outros países foram se adaptando a esse tipo de democracia. Os cidadãos, ser cidadão em Atenas naquela época não era muito fácil, não. Certo? Porque há 2.500 anos as pessoas não tinham esses direitos. O cidadão, existia a elite, que eram as pessoas ricas, os pobres não tinham acesso a esse direito. Vocês sabiam que através da Constituição brasileira, aqui no Brasil, todas as crianças, vocês que são crianças, existe o Bolsa Família, que é um programa assistencial, né? Que, através do governo federal, distribui recursos para as famílias carentes. Esse Bolsa Família, ele é uma garantia de direito. Porque antigamente as crianças tinham que trabalhar em fábricas, trabalhar vendendo picolé. No meu caso, eu era criança, na época não tinha Bolsa Família, não tinha esse programa assistencial para que eu mantivesse na escola. A Bolsa Família é assim, a Constituição ela dá direito ao acesso, e o Bolsa Família garante a permanência sua na escola, porque esse programa, essa ajuda financeira para que a criança não precise trabalhar. Então a criança hoje é praticamente obrigatório a criança estudar, praticamente não, é obrigatório, e o governo garante que a criança tenha essa condição de estudar com esse recurso financeiro. Tanto é que nós, professores, temos todo mês que fazer o relatório do número de faltas da criança. Se a criança tiver muitas faltas, algumas crianças têm até o benefício cortado. Então o Bolsa Família ele veio para ajudar as famílias carentes a manter as crianças na escola. Então agora não tem mais desculpa, o Chiquinho não vai para a escola porque o Chiquinho tem que ajudar na renda familiar. O governo federal já está fazendo isso. Olha só, uma garantia de direito, olha para você ver um direito. E ainda quando nós chegarmos lá, nós vamos agora para a parte dos direitos individuais. Então, o Bolsa Família em si, eu não vou ficar focado no Bolsa Família, eu vou parar de falar agora, agorinha eu paro de falar, porque eu não gosto nem de ficar focando muito nisso. O Bolsa Família é uma garantia individual. Nós estamos aqui dos direitos individuais. Então, o Bolsa Família é um direito individual, tá certo? Direito à alimentação. O direito à alimentação é um direito individual, está na Constituição brasileira. Todo cidadão tem direito à alimentação. Ou seja, então lá é um direito individual. Se o seu Bolsa Família for cortado, você vai ir atrás do Bolsa Família, porque em seu nome fala, a minha família foi cortado o benefício, ou vim aqui porque eu quero dar entrada no benefício. Agora nós estamos nesse auxílio emergencial, né? Agora no tempo de pandemia. O auxílio emergencial ele é um direito individual, ou seja, eu tenho o meu auxílio emergencial, você tem o seu, somente isso. Já o direito à alimentação é direito individual, direito às crianças a serem vacinadas na época certa, é direito individual, tá certo? Direito à cultura, à leitura, né? É direito individual, tá certo? Então esses são os direitos individuais. Já nós temos alguns direitos que são direitos coletivos.
né? Mais um direito individual. Tipo, eu estudava um direito individual. Direito à escolaridade, direito a ir à escola, direito a ter uma sala limpa, direito a ter uma alimentação na escola saudável, tá? Direito ao esporte. Esse é direito a ter acesso à cultura, ao esporte, ao lazer. Esse aí é um direito individual, é o direito de cada um. Eu tenho o direito, você também tem. Nós temos, esse direito é individual. Você, por exemplo, eu vou lá, não me matricular na escola João Batista Dias porque disseram que não tem vaga. Daí eu vou ter que acessar o Ministério Público, dizendo assim, o Francisco precisa ser matriculado na escola João Batista porque é o lugar mais próximo da casa dele. Então, esse direito de ser matriculado na escola mais próxima, esse direito de ter acesso à educação é direito do Francisco. O Francisco vai correr atrás, vai dar uma entrada, se caso vai ter que montar um processo individual, pedindo apenas a vaga do Francisco. Eu não posso pedir a vaga para todos os alunos, porque quem está sem a vaga é o Francisco. Então é um direito individual. E aí temos os direitos coletivos, né? O direito coletivo, que trata-se da coletividade, ou seja, de um colegiado. O que é um colegiado? É um grupo de pessoas que estão à procura, atrás de um só direito. Por exemplo, direito à religião. Direito à religião é um direito coletivo, que são os direitos à religião. Então nós temos aqui, por exemplo, a religião, uma igreja que, por exemplo, só agora aqui no Brasil nós temos, graças a Deus, direito de cultuar, direito à religião. Mas se caso chegasse alguém e falar, tem que fechar as igrejas, aí nós temos que, puxa vida, foi tirado o direito coletivo, porque o direito de cultuar é direito de todos nós, então é direito coletivo. Tá? Aqui, clube, reunião de mulheres, né? Reunião de mulheres, aqui, que são reunião de mulheres, na nossa igreja tem a SAF, que é a reunião das mulheres, ou seja, aqui no nosso bairro, né, tem o presidente do bairro aqui, ele tem a comunidade onde ele dá curso para as mulheres de crochê, essas coisas. Então, são direitos individuais, é direito coletivo. O professor falando de direito coletivo. Todas as mulheres têm direito de se reunir ali em comunidade para fazer artesanato e tratar de algo sobre a comunidade. Outra coisa, direito coletivo, direito coletivo, o Estatuto do Idoso. Os idosos eles têm direito a esporte, a cultura, acesso ao lazer, à saúde. Então, esses direitos dos idosos, quando se trata de um grupo, tipo assim, vamos tratar do grupo de idoso, então é direito coletivo, porque é mais de uma pessoa, tá certo? Individual é só do Francisco, só eu tenho direito e vou acessar esse direito. Mas quando passa de mais de uma pessoa, trata-se de direito coletivo. Nós somos professores, só um exemplo aqui, e aí foi negado a gente um direito. Aí a gente tem o nosso sindicato, que é o CICESMAT, ele entra com uma ação coletiva. Esses dias nós estamos agora brigando no mandato de segurança do piso salarial. Então, isso é direito coletivo. Já o professor Francisco, ele entrou com uma ação que é individual, que era a gratificação de dedicação exclusiva. Então, eu entrei individualmente, porque só eu estou entrando pedindo a minha gratificação de dedicação exclusiva. Mas o sindicato entrou com uma ação do piso salarial para todos os professores. Então, é um direito coletivo, tá certo? Quando trata-se de uma categoria, então é direito coletivo. Então, direito a asfalto, direito à água potável, esses são direito coletivo, porque toda a sociedade, quando entra, nosso bairro não tem rede de esgoto, então nós vamos fazer uma reunião com a associação de moradores
E aí vamos entrar com uma ação judicial para que todas as casas desse bairro tenham direito à rede de esgoto. Isso é uma ação coletiva, então é direito coletivo de um colegiado, de um grupo de pessoas. Direito individual lá todo indivíduo tem direito a... Aí vai começar lá. Educação de qualidade, aí vai indo lá, alimentação, aí vai indo lá, porque na Constituição Brasileira, lá no artigo 5º, o artigo 5º começa assim: todo cidadão tem direito a, aí vem, direito à vida, direito à liberdade, começa lá, né? São os direitos fundamentais, direito à vida, direito à liberdade, aí vem direito à propriedade, e vem vindo essa sequência de direitos. E esses aí são os direitos individuais. Aí lá na Constituição, no seu artigo 5º também tem os direitos coletivos. Foi isso que eu falei para vocês. Tá certo? Vamos lá então? Vamos lá. Então, direitos coletivos e direitos individuais. Agora vamos para lá, para as conquistas que tivemos, né? As conquistas que a gente teve, né? Antigamente, as crianças precisavam, como o professor explicou para vocês, precisavam trabalhar nas fábricas. Então as crianças, na realidade, começou assim. Deixa o professor fazer um contexto histórico aqui. As mães não tinham creche para levar as crianças, deixar as crianças ir trabalhar. Então as mães levavam as crianças para o trabalho. Chegava lá, as crianças ficavam lá. Aí já começavam a fazer algumas coisas. Aí os patrões tiveram uma excelente ideia. Olha a ideia que os patrões tiveram. Bom, já que a senhora está trazendo seus filhos aqui para as fábricas, então vamos arrumar algum servicinho para eles fazerem. Falo criança mesmo, da idade de vocês, 10, 8 anos. Aí, as mães, né, porque as crianças já estavam lá, porque as mães na época não tinham acesso ao direito à creche, para que as crianças fiquem na creche enquanto as mães trabalhavam. Aí começaram a levar as crianças começaram a trabalhar. Então, com isso, as crianças chegavam a uma certa idade, eles não iam para a escola. Porque eles estavam trabalhando e eles já ajudavam na renda familiar. Mas, graças a Deus, graças à Constituição Brasileira, a escrita Constituição Brasileira, falando agora do nosso contexto aqui no Brasil, as crianças tiveram direito à escola. As mães tiveram acesso às creches. E aí as crianças começaram a ficar na creche para a mãe trabalhar e tiveram direito à escola. E outra coisa, aí o que aconteceu depois? Vamos fazer esse contexto aqui para vocês entenderem por que hoje vocês são pagos para estudar. Eu falo que são porque são pagos, porque o Bolsa Família ele é uma parcela, uma mensalidade para que vocês estudem. O que aconteceu? Aí no Brasil, eles tiveram a ideia de fazer o seguinte: um Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que é um livro quase igual esse aqui da Constituição. Eu estou sem o ECA aqui agora, mas eu vou mostrar para vocês em aula oportuna. Eles tiveram a ideia de escreverem um livro somente para que desse acesso às crianças e aos adolescentes, que é o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. No ECA está todos os direitos e garantias somente das crianças e dos adolescentes. E também nós temos o Estatuto do Idoso também. São esses estatutos que regem as leis para as crianças, e o Estatuto do Idoso também, que é um estatuto que rege somente ali os direitos e deveres dos idosos. Também nós temos, na área da educação, nós temos a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que regem a nossa educação, os direitos e os deveres do educando, do educador e da família. Nós temos esses livros de regras, né? Porque, vejam só, entende-se que a criança e o idoso, eles são frágeis, né? A criança é frágil por não ter força para lutar com um adulto, né? E os idosos são fracos por serem mais de idade. Então, esses livros, aí existe a Lei Maria da Penha também, que é regido
só para as mulheres. Nós temos o Código de Defesa do Consumidor, que é gerido apenas por consumidor. Então essa aula é mais genérica para vocês entenderem quais são os direitos. Em uma outra aula eu vou gravar outra aula explicando cada livro desse, fundação, data de publicação e que ano que foi. Eu vou trazer uma aula só mostrando para vocês esses livros que eu acabei de citar. Então, o que acontece? O Estatuto da Criança, ele rege, né? Só o Estatuto da Criança, só para vocês entenderem que nós estamos falando dos direitos de vocês, ele foi escrito em 1990. Foi escrito o livro, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, onde tem todas as informações, todos os direitos e garantias e deveres, né, dos adultos, das crianças e dos adolescentes. Então, a partir desse ano, as crianças começaram a ter um livro que trata somente. Vocês sabiam que vocês têm um livro que trata somente dos direitos e deveres de vocês? Sim, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, muito bom, e eu gosto muito do ECA. Tem gente que acha, o ECA, eu adoro o ECA. O ECA é um livro de fácil interpretação e que, se a gente colocar em prática, e essa aula é para que vocês entendam quais são os direitos de vocês. Se vocês forem privados de alguns direitos, vocês podem recorrer, tá? Igual o professor falou, meu direito individual. Se você for privado do seu direito individual lá na escola, ou na sociedade, ou direito, você pode recorrer às instâncias superiores, Ministério Público, tá bom? Para que vocês possam ter acesso a esses direitos. Só que vocês também têm os deveres também. Como vocês recebem Bolsa Família, vocês não podem ter muitas faltas. A partir da quinta falta, o professor tem que comunicar. Vocês precisam ter material em dias, porque vocês são beneficiário, tá certo? Vocês têm obrigação de ter tudo isso. As crianças que não são beneficiadas pelo Bolsa Familiar, assim mesmo, tem que ter todo o material, tudo em dias, não pode faltar. Os pais têm também esses deveres, que são os deveres também, estão falando de direito, mas os pais também têm os deveres de cuidar, matricular, acompanhar, participar das reuniões, fornecer material, tá certo? Então, era essa a nossa aula de hoje sobre os direitos, né, de cidadania, e eu quero que vocês façam as atividades aí, os professores de história que quiserem usar essa aula, usem, tá? Essa é mais uma aula para o ensino remoto, e se inscrevam no canal. Não se esqueçam de dar o like, tá? De curtir lá e de se inscreverem. Eu vou lá assistir a aula, mas eu não me inscrevi. Se inscreve, porque daí a gente vai melhorando o nível do nosso canal aqui, né? A gente tem alguns investimentos para fazer e precisa de número de inscritos para a gente poder fazer alguns anúncios e ganhar alguns patrocínios para que a gente possa montar esse estúdio aqui em um lugar mais oportuno, ficar mais bacana nossas aulas. Mas quem precisar de aula aí, é só dar uma sugestão. Estamos aí. Tchau. Foi um prazer. Vamos lá. Chico TV, se inscrevam.